botei os irmãos que estão em comunhão para fazer, né, os comentários. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aqui à Epístola de Romanos, no capítulo 9. O título é O Verdadeiro Israel de Deus. Não é todo descendente natural de Abraão. Capítulo 9, 6 ao 33. Paulo, então, se volta para mostrar que a rejeição pelos judeus no seu Messias não fez com que Deus quebrasse sua a Israel. Ele diz: não que a palavra de Deus haja falhado. Bíblia A e B. A e BB. Isto é, Deus prometeu com sua palavra abençoar os filhos de Abraão. E essa promessa não se tornou nula ou inválida. Hebreus 6, 13 ao 18. Ele prossegue mostrando que, embora essas promessas definitivamente serão cumpridas, as Escrituras não ensinam que elas serão alcançadas por todos os descendentes de Abraão. Ele diz: porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Ao afirmar isso, Paulo mostra que Abraão tem dois tipos de descendentes. Há aqueles que têm sua linhagem, ascendência, mas não sua fé. E há aqueles que possuem ambos. Isto significa que nem todos os que são de Israel, por descendência natural, são necessariamente o verdadeiro Israel, que tem fé. Pode saber, irmão? Já achei. Um verdadeiro israelita, a quem Deus considera, tem tanto o sangue de Abraão como a fé de Abraão. De acordo com isso, Paulo cuidadosamente distingue descendência de Abraão, descendência natural, e os filhos de Abraão, aqueles que têm o sangue e a fé de Abraão. Ele tocou nessa distinção no capítulo 2, 28 ao 29. Assim, as escrituras fazem distinção entre um israelita e um verdadeiro israelita. João 1, 4, 7. As promessas de Deus, portanto, certamente serão cumpridas para todo o Israel. Capítulo 11, 26. Mas isso se refere àqueles que são verdadeiros israelitas, tendo sangue e fé de Abraão. Quatro instâncias da história de Israel em relação à soberania de Deus.
Paulo, então, mostra que Deus opera segundo o princípio da eleição soberana. E visto que ele é Deus, ele pode soberanamente chamar os gentios neste tempo presente, assim como soberanamente chamou a nação de Israel há muito tempo. Os judeus eram realmente um íntimo povo do mundo que poderia se permitir questionar a soberania divina. De novo e de novo em sua história, ela foi excedida a seu favor. Paulo se volta para as Escrituras para provar este ponto. Isaac é escolhido em vez de Ismael. Capítulo 9, do 7. Paulo cita a declaração do Senhor a Abraão, entre aspas. Em Isaac será chamado a tua semente. Gênesis 21, 12. Isso lhe foi dito quando havia alguma dúvida na casa de Abraão sobre quem seria seu herdeiro, Ismael ou Isaac. Ao declarar enfaticamente que seria Isaac, o Senhor claramente descartou a descendência natural na casa de Abraão, porque tanto Ismael como Isaac eram filhos naturais de Abraão. Se os judeus insistissem em que a descendência natural fosse o suficiente para herdar a bênção, eles teriam de admitir os árabes na bênção, porque descendiam de Abraão por meio de Ismael. Gênesis 25, do 12 ao 18. Os judeus nunca aceitariam isso. Paulo diz, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ismael, como sabemos, era um filho da carne, mas Isaac era o filho da promessa. Gálatas 4, 23. Pela escolha de Isaac por Deus, em vez de Ismael. Fica claro que a bênção na casa de Abraão não veio da linhagem natural. E será assim quando o reino de Cristo for estabelecido na terra. Nem todos os descendentes naturais de Abraão serão abençoados como sua descendência, e nem herdarão as promessas.
Jacó escolhido em vez de Esaú. Capítulo 9, do 10 ao 14. Paulo Irmão, vai adiante. não era só para ver se dava para mexer aí, para melhorar o áudio um pouquinho, que tá falhando um pouco. O meu áudio está falhando, é? Isso. É para todos ou só para você, Alexandre? Para mim Eu também tá. perguntei aqui no chat, o pessoal falou que estava. Tá baixinho, irmão. Vou falar mais perto aqui. Vê aí. Melhorou aí? Dá Tá só melhor? pouco, mas dá para escutar. Então vou continuar. Jacó escolhido em vez de Esaú. Capítulo 9, do 10 ao 14. Paulo vai adiante para o exemplo de Jacó e Esaú. Ele mostra novamente que a bênção não veio pela descendência natural, mas pela eleição soberana da graça de Deus. Em relação a Isaac e Ismael, os judeus poderiam argumentar que tinham duas mães diferentes, mas não poderiam usar esse argumento aqui com Jacó e Esaú. Rebeca era a mãe de ambos. Em conexão com esses gêmeos, e a bênção fosse, se a bênção fosse herdada na linha de descendência natural, então eles teriam de admitir os edomitas na bênção. Nenhum judeu aceitaria isso por um momento sequer. Antes de os meninos nascerem e não terem feito nem bem nem mal, Deus disse: o maior servirá ao menor. Gálatas 25, 23. Naturalmente, Esaú teria tido o lugar de privilégio na família de Isaac, mas a escolha soberana de Deus passou por Esaú e repousou sobre Jacó. Isso prova que o chamado soberano de Deus não depende de obras, boas ou más, mas apenas da graça. 1500 anos mais tarde, o Senhor disse: amei Jacó e aborreci Isaú. Versículo 13. ML é Malaquias? ML 1, 2, 3. Isso foi escrito depois deles viverem suas vidas e provarem seu verdadeiro caráter. Assim, Paulo menciona duas declarações que o Senhor fez a respeito de Jacó e Esaú. Uma feita antes dos meninos nascerem, versículo 12, e a outra feita muitos anos depois de terem vivido e morrido, versículo 13. Elas mostram conclusivamente que Deus escolheu um em vez do outro. Melhorou aí, irmãos? Melhorou?
O Senhor escolheu ter misericórdia de Israel quando eles se voltaram à idolatria. Capítulo 9, do 14 ao 16. A pessoa que argumenta sobre a soberania divina dirá: se houver realmente apenas dois resultados na escolha, ser abençoado ou condenado, ir em frente e eleger um e não o outro, necessariamente condena quem não foi escolhido. Como isso pode ser justo? O mesmo cético dirá: se tudo foi resolvido antes do tempo, então não há nada que alguém possa fazer sobre isso. E, se isso for verdade, então Deus é injusto por condenar as pessoas, porque não é culpa delas não terem sido escolhidas. Paulo previu que as pessoas se oporiam ao princípio da soberania divina e responde dizendo: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Ele responde sua própria pergunta: de modo nenhum, longe seja o pensamento. John Nelson Darby. Paulo prossegue defendendo a, Paulo prossegue defendendo a soberania de Deus, mas não como alguns teólogos cristãos que tentam reconciliar a soberania de Deus com a responsabilidade do homem, fundindo-as em apenas uma coisa. Eles dirão que Deus, por sua presciência, sabia quem iria acreditar e quem não iria, e escolheu aqueles que acreditariam. Esta é a essência das ideias equivocadas do arminianismo, que enfatiza a responsabilidade do homem na salvação, excluindo a soberania de Deus. Só um pouquinho, irmão, por favor. Está dando para ver o início ali, né? Aí. Paulo cita um exemplo da soberania de Deus a partir do caso da idolatria de Israel à adoração do bezerro de ouro. Êxodo 32. Quando as pessoas pecaram contra Deus nesta questão, Deus disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se Deus tivesse tratado Israel de acordo apenas com o justo merecimento da justiça divina, dando-lhes o que lhes era devido, ele teria destruído toda a nação. Mas o fato de que Deus escolheu não julgar a nação mostra que ele soberanamente escolheu ter misericórdia deles. Os judeus dificilmente poderiam ousar argumentar sobre a soberania de Deus nesta ocasião, pois se essa não tivesse sido exercida favoravelmente em relação a eles, eles teriam sido exterminados. Se os judeus quisessem acusar a Deus de injustiça, eles estariam admitindo que deveriam ser condenados. E se todos os homens merecem ser condenados, então ninguém pode corretamente acusar Deus de injustiça se ele não mostra misericórdia para alguns. Paulo, portanto, conclui: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus.
que se compadece, que usa de misericórdia. ATB. Se Deus escolhe ter misericórdia de alguns, ninguém pode achar isso errado. Só lembrando os irmãos que estão em comunhão, se tiver algum comentário, pode interromper. O Senhor endureceu o Faraó. Capítulo 9, 17 a 18. Os, os opositores, os opositores podem não ter dificuldade em aceitar quando Deus age soberanamente em misericórdia para com alguém, mas podem não aceitar quando se trata de um ato de juízo. Paulo continua para mostrar que Deus também é soberano no juízo. Assim como Israel agiu perversamente ao adorar o bezerro de ouro, e Deus soberanamente escolheu lhe mostrar misericórdia, também com o Faraó ele agiu perversamente. Mas no caso dele, Deus o endureceu e então o julgou. Como o Faraó estava colhendo o que semeara, Deus estava justificando em julgá-lo. Assim, vemos a soberania de Deus sendo exercida em mostrar misericórdia a alguns e também em endurecer a outros. Paulo diz: logo, pois, compadece, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Versículo 18. Deus pode e exerce julgamento sobre os ímpios, e ele é justo ao fazer isso. Mas ele pôde escolher mostrar misericórdia para alguns, para alguns. É sua prerrogativa. Quem pode resistir à vontade de Deus?
capítulo 9, do 19 ao 23. Os homens acusarão a Deus de injustiça, apontando para o seu tratamento com o faraó como um exemplo de predestinação de pessoas para o inferno. Paulo continua mostrando que isso não é verdade. Deus nunca predestinaria ninguém a uma eternidade perdida. Ele também aponta que é loucura da parte do homem questionar os caminhos de Deus. Ele apresenta o argumento que os céticos e opositores usam. Se Deus endurece o homem para que não creia, como Deus pode encontrar falta? João das Cidades. Encontrar falta nele por não crer. Versículo 19. Paulo responde a essa noção equivocada, mostrando que, embora Deus haja em julgamento, as Escrituras não dizem que ele escolhe pessoas para a destruição eterna. Os vasos da ira. Os vasos da ira são preparados para a perdição. Versículo 22. Mas eles não são preparados por Deus como tais. As pessoas se preparam por sua própria incredulidade. No caso de Faraó, Deus não o predestinou para o juízo. Se lermos cuidadosamente o relato do tratamento do Senhor para com o Faraó, exemplo, Êxodo 4:12, veremos que ele mesmo se preparou para seu juízo, endurecendo-se repetidamente contra o Senhor. Repetidamente contra o Senhor. Mas ele não estava condenado desde o momento de seu nascimento. Em sua vida, ele provou ser ímpio, e Deus poderia justamente tê-lo cortado, mas escolheu preservá-lo vivo por um tempo para que ele pudesse mostrar seu poder em juízo, e por meio dele exaltar seu nome da terra. O Senhor sabia que o faraó Baixa um pouquinho, irmão, por favor. Não está dando para ver direito aqui, não. Aí. O Senhor sabia que o faraó endureceria seu coração contra ele. Êxodo 3:19. E disse a Moisés que judicialmente o endureceria ainda mais como consequência. O Senhor disse: mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Êxodo 4:21, 7:3. Note que o Senhor não disse naquele momento, eu endureci o seu coração, mas sim, eu endurecerei o seu coração. Era algo que o Senhor iria fazer como consequência de Faraó endurecer seu coração primeiro. Com certeza, Faraó provou ser um homem perverso e endureceu o coração contra o Senhor. A Escritura registra: porém, o coração de Faraó se endureceu. Êxodo 7:13. Este versículo, infelizmente, foi traduzido erroneamente na King James, dizendo: ele endureceu o coração de Faraó. Isto tornaria o Senhor o principiador do endurecimento, o que não é verdade. Êxodo 7:13 a 14 é a primeira menção nas Escrituras do coração do faraó sendo endurecido. E é claramente algo que ele mesmo fez. De fato, ele repetidamente endureceu seu coração contra o Senhor. Êxodo 7:22, 8:15, 9:32
9:7. Foi apenas após tudo isso que a Escritura finalmente diz: porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 9:12, 10:1, 20, 27, 11:10. Que é o cumprimento daquilo que o Senhor disse em Êxodo 4:21 e 7:3, que iria fazer. As Escrituras dizem: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbio 29:1. Este foi o caso do faraó. Paulo mostra que questionar a soberania de Deus Paulo mostra que questionar a soberania de Deus é entender mal quem é Deus e quem somos. Ele diz: portanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus tem todo o poder no céu e na terra e pode fazer o que quiser. E ele nunca faz errado. Ele disse a Abraão: não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Todos os homens merecem juízo, mas se Deus escolhe mostrar misericórdia a alguns, quem somos nós para dizer que ele está fazendo errado? O fato de alguém ser salvo é uma completa prova da soberana graça de Deus. O velho e verdadeiro ditado é: todos podem vir. Apocalipse 22:17. Mas ninguém virá. João 3:32. Mas por causa do poder soberano de Deus agindo nos homens, alguns virão a Cristo e serão salvos. João 6:44. Embora Deus possa escolher alguns para a bênção como vasos de misericórdia, ele nunca escolhe alguns para ir para o inferno. Todos os que se revelam vasos de ira são preparados para a perdição, por sua própria incredulidade. Versículo 22. Não existe algo como predestinação para o inferno. Paulo diz que a razão pela qual Deus escolhe alguns para serem vasos de misericórdia é demonstrar as riquezas da sua graça. Versículo 23. John Nelson Darby disse: a raiz da questão é essa. É Deus que julga o homem ou o homem a Deus? Deus pode fazer o que quiser. Ele não é o objeto de nosso julgamento. Synopsis of the Books da Bíblia. Em Romanos 9, F.B. Rulli disse: quão lentos somos em admitir que Deus tem o direito de fazer o que ele quer, que de fato é o único que tem esse direito, visto que somente ele é perfeito em presciência, soberania, sabedoria, justiça e amor. As coisas podem parecer inexplicáveis para nós, mas é porque somos imperfeitos.
Muito precioso esse assunto da soberania de Deus e muito importante entender que Deus não cria vaso para desonra, como o irmão Bruce Anstey menciona ali, que os vasos de desonra a si mesmo se prepararam para a perdição. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não foram criados para desonra. Adão iria dominar toda a terra. Foi posto como dominador sobre tudo, toda a criação. E Eva, adjuntora, ajudadora. Mas por causa da sua insubordinação ao que Deus disse, eles caíram e pecaram. Então, isso é um ponto. Deus não cria vaso para desonra. Outro ponto é que primeiro vem a insubordinação da parte do homem. Depois vem o endurecimento por parte de Deus. Deus está sempre buscando. Por 5 pragas que Deus enviou sobre o Egito, Faraó endureceu a si próprio, o seu próprio coração. Por 5 pragas. A partir da 6ª praga, depois de tanta insubordinação por parte de Faraó, aí é dito que Deus endurece o coração de Faraó. Deus, quando falou com Caim, disse, se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti? Será que não haveria aceitação? Haveria, mas ele prefere se insubordinar. Então vem o endurecimento. Isso é outro ponto. Então primeiro vem a insubordinação por parte do homem, depois vem o endurecimento por parte de Deus. Outra coisa também em relação à predestinação, não é mencionado predestinação de fatos. É sempre mencionado predestinação de pessoas. Ou seja, não é que Deus viu, esse vai crer, então eu vou predestinar ele para a salvação. Aquele lá nunca vai crer, então eu vou predestinar ele para a condenação. Na verdade, se Deus não tivesse agido em sua soberania, vivificando o homem, jamais o homem poderia ser salvo. Se ele não enxertasse vida, jamais haveria salvação. Se o Espírito Santo não tivesse agindo no Antigo Testamento sobre as pessoas, jamais haveria salvação. Então é muito importante isso. No Novo Testamento também, o Espírito Santo agindo sobre e após na pessoa. Predestinação é de pessoas, nunca de fatos. Tem uma passagem que é Romanos 8, 29. Se não puder colocar. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então diz assim ali, porque os que dantes conheceu, as pessoas, né? Também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui vem outro ponto. A predestinação, ela deve ser sempre entendida dentro da questão dispensacional, dentro daquilo que Deus determinou. Por exemplo, na atual dispensação, está se cumprindo a predestinação desse versículo, que é daqueles que foram predestinados para serem conformes à imagem de seu filho. A igreja, como um todo, foi predestinada para ser conforme a imagem de seu filho. Os santos do Antigo Testamento não foram predestinados para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Mas a igreja sim. Então, na dispensação passada, não ocorreu essa predestinação que está ocorrendo, que está se cumprindo hoje. Então, é sempre importante entender. Israel é um povo predestinado a ser o povo terrenal de Deus. A igreja é um povo predestinado para ser o povo celestial de Deus. Então, é sempre bom entender nesse sentido. Não dá para pegar e aplicar de maneira indiscriminada, geral,
em, em todas os séculos os séculos das escrituras, né, e eras, né, dispensações. É sempre bom dividir, saber para quem foi dito aquilo, quando, qual a intenção. É muito importante isso. Segundo Tessalonicenses também, 2:10, corrobora, né, com o texto, na questão do endurecimento, né? E com todo engano, né, da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Acho que na atualizada fala, não acolheram o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. A gente vê que antes tem a responsabilidade do homem, né? Tem a soberania de Deus e tem a responsabilidade do homem. Eles não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Então, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram. Pode descer mais um pouco e subir mais um pouco. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. É isso. O princípio da soberana eleição da graça aplicado aos gentios. Capítulo 9, do 23 ao 26. Paulo, então, mostra que os princípios da eleição soberana aplicam-se tanto aos gentios quanto a Israel. Ele diz que os vasos de misericórdia, crentes, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim todas as bênçãos, seja para judeus ou gentios, repousa sobre a soberania de Deus. Não. Assim todas as bênçãos, seja para judeus ou gentios, repousa sobre a soberania de Deus. Ele cita Oséias 1:10 e 2:23 para mostrar que Deus voltará a dedicar-se com Israel num dia vindouro. Baixa um pouquinho. Eles estão atualmente numa posição de não serem seu povo, estando escrito sobre eles, Lo-ami, não meu povo. Mas então, em graça soberana, ele os tornará seu povo novamente. Sua atual posição de não ser o seu povo é idêntica à posição em que os gentios estão. O raciocínio de Paulo é que,
Se Deus pode tratar dessa maneira com Israel, então ele também pode fazê-lo com os gentios. Capítulo 9, 27 a 29. Paulo, então, cita o profeta Isaías para enfatizar o que já ensinou nos versículos 6 e 8. Sobe um pouquinho, irmão, por favor. Que esse ato de graça para com Israel não incluirá todo israelita de descendência natural. A massa da nação se mostrará infiel e será julgada por Deus, mas o remanescente será salvo. Ele diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, por descendência natural, o remanescente é que será salvo. Isaías 10, 22. E novamente, se o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, um remanescente muito pequeno. Baixa um pouquinho, Jefferson, por favor. Se o Senhor dos Exércitos não deixará descendência, um remanescente muito pequeno, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Isaías 1:9. Aqueles que comporão este remanescente terão fé e, consequentemente, receberão o Senhor e serão abençoados de acordo com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Estes formarão o núcleo da nação do milênio, da nação no milênio. Versículo 30, 33. Paulo, então, conclui afirmando que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça que é pela fé, pelo princípio de fé. John Nelson Darby. Por outro lado, Israel, que buscava a lei para a justiça, não a alcançou porque a buscava pelas obras da lei e não pela fé. Paulo pergunta: por quê? Ele responde a sua pergunta afirmando: porque não foi pela fé. Os judeus, nacionalmente, perderam a bênção porque entenderam mal o propósito da lei. Eles pensaram que era uma escada na qual alguém subia para alcançar. Baixa um pouquinho, irmão. Achei. Eles pensaram que era uma escada na qual alguém subia para alcançar a justiça e tentaram estabelecer sua própria justiça, guardando a lei, e como resultado, ficaram cegos quanto ao seu verdadeiro estado. E a principal prova de seu estado de cegueira é que eles tropeçaram na pedra de tropeço, Cristo. Eles o rejeitaram. Paulo cita Isaías 28 para mostrar que, enquanto a nação como um todo tropeçava na pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, Deus operou soberanamente e alguns, neste tempo presente, um remanescente, creram no... Só um pouquinho, por favor. Creram no Evangelho, ao dizer, todo aquele que crê, todo aquele que crê. Paulo aponta para o fato de que existe responsabilidade humana em receber a bênção. Uma pessoa, seja judeu ou gentio, deve crer. Isso age como um segmento conector para o assunto no próximo capítulo, que tem a ver com a responsabilidade do homem.
Seguindo, capítulo 9, 23 ao 26. Paulo, então, mostra que o princípio da eleição soberana aplica-se tanto aos gentios quanto a Israel. Ele diz que os vasos de misericórdia, crentes, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim, todas as bênçãos, sejam para os judeus ou gentios, repousam sobre a soberania de Deus. Acho que está repetindo aqui, aquele que estava grande. É o mesmo. Verdade, Danilo. Eu vou passar aqui para a postagem mais recente. Obrigado aí. Os dois temas do ministério de Paulo. Os meios pelos quais um crente é estabelecido. Versículo 25 ao 27. Paulo expressa um último desejo que ele tinha pelos santos romanos. Na verdade, pelos santos em todo lugar. Que Deus os confirmasse, estabelecesse, João Bosco Darwin, na verdade. Ele menciona que isso envolvia duas coisas: ter um entendimento de seu evangelho e ter um entendimento do mistério. Esses constituem os dois grandes temas de seu ministério. Efésios 3, do 8 ao 9, Colossenses 1, 23 ao 28. E são declarados pela palavra, conforme no versículo 25. Conforme segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme revelação do mistério. Note que Paulo não considerou uma pessoa estabelecida na verdade até que ele não apenas abraçasse a verdade do evangelho, mas também abraçasse a verdade do mistério. Hoje, os cristãos, em sua maioria, são gratos por saber que são salvos por crerem no Evangelho, mas eles parecem ter pouca preocupação com a revelação do mistério. O Evangelho de Paulo fala da glória de Deus em atender a nossa necessidade como pecadores. E que, por crer em sua mensagem, somos trazidos à possessão de muitas bênçãos espirituais no Cristo ressuscitado e elevado ao céu. O mistério, por outro lado, fala da glória de Deus em Cristo, a cabeça da igreja. Ele revela nossos relacionamentos como um corpo e privilégios comuns em conexão com o chamado e o destino da igreja. Isso incluiria as ordenações práticas concernentes à atual função da igreja na terra. Sobe um pouquinho, irmão. Dando expressão à verdade de que é um só corpo. Ignorância ao que o mistério revela forma a base de grande parte da confusão na igreja hoje. William Kelly disse: um dos sinais e provas melancólicas de onde a igreja está agora é que mesmo nos mais zelosos filhos de Deus há pouca preocupação
em refrescar o coração dos santos. O zelo está preocupado na simples conversão dos pecadores. A glória de Deus na igreja não é considerada, e o amor de Cristo por seu corpo e por cada membro é ignorado em sua maior parte. O mistério não é algo enigmático. É um segredo santo que esteve oculto no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Efésios 3:9. Tem a ver com o grande propósito de Deus em glorificar o seu Filho em duas esferas, no céu e na terra, no reino milenar vindouro. A dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:8-10. Por meio de um vaso de testemunho especialmente formado, a igreja, que é o corpo e a noiva de Cristo. Efésios 1:22-23, 5, do 25 ao 32, Apocalipse 21, do 9 ao 20, 21, 9, 22, 5. Efésios destaca o chamado e o destino da igreja em sua associação pública com Cristo, enquanto Colossenses e 1 Coríntios revelam o caráter presente e o funcionamento prático da igreja enquanto está aqui na terra. Versículo 26. Paulo diz que, embora esta verdade era oculta, agora é manifestada pelas escrituras proféticas. Estes não são os escritos dos profetas no Velho Testamento, porque a revelação da igreja não foi dada a eles. Era desconhecida por aqueles noutros séculos. Efésios 3:5. Paulo está falando dos profetas do Novo Testamento, aos quais foi dada a verdade do mistério para comunicarem à igreja. Essas seriam as epístolas em geral. William Kelly disse que essas escrituras seriam os escritos inspirados em geral do Novo Testamento, pois a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Paulo deve ter falado antecipadamente, porque muitas das epístolas ainda não haviam sido escritas na época em que escreveu aos Romanos. A razão de Paulo, ao declarar seu desejo pelo estabelecimento de santos romanos, dos santos romanos, era que eles não seriam apenas inteligentes quanto ao propósito de Deus, mas também seriam menos propensos a serem influenciados por aqueles que trabalhavam para dividir o trabalho. Para dividir o rebanho. Versículo 27. Paulo dá uma bênção final. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Irmão, se eu tirar uma dúvida aqui, uma dúvida. A gente estava no capítulo 9, foi isso? Parece que é o Isso. próximo seria falando sobre a responsabilidade. Esse versículo aí é do capítulo 16, esse 27 aí. Eu ia falar a mesma coisa, pulou para o capítulo 16, sim. Ele, ao invés de entrar no capítulo 10, ele foi lá para o capítulo 16. Ô Danilo, você já quer terminar o estudo, Danilo? É a responsabilidade agora, Danilo. Não é?
O subtítulo seria A Responsabilidade do Homem, a rejeição de Israel no presente, capítulo 10. Volta um aí, Jefferson, para ver se volta para o 9 de novo. É que quando a gente apresenta o livro, a gente fica, ou a gente clica em postagem mais recente, ou postagem mais antiga, no caso. Eu cliquei na mais recente e já foi para esse. Qual foi mesmo, Isaac? O 16 que você falou, não foi? Foi já para o último, é o Já foi 16. para o último. Pro último. Aí eu vou me basear aqui pelo que o irmão Weber está falando para achar. Uma sugestão é a gente deixar esse próximo, né, para a próxima reunião, né, que vai falar agora sobre a responsabilidade, né? Foi tratado ali sobre eleição, né, Israel, e talvez responder algumas perguntas, né? Tem alguns irmãos aí, como irmão Newton, né, tá como levantada, e de repente já são 21h30, né? 21h31. Bom, Isaac, muito bom, tranquilo. Viu? Irmão Newton, fique à vontade. O irmão Newton colocou aqui no chat, né? Uma curiosidade, até mesmo para responder aos outros. O irmão Weber afirmou que o povo de Israel foi predestinado para ser o povo terrenal de Deus. Ok. E a igreja para ser o povo celestial de Deus. Ok. E as pessoas que não tiveram como crer em Deus e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, tais como os pequeninos, crianças que não têm discernimento, desde o feito até aqueles ainda ingênuos, o deficiente mental de nascença, o abortado, esses estão predestinados a que destino? A que povo? Ele também colocou aqui feto embaixo. O irmão aí pode ficar à vontade para responder. A gente sabe que em relação à companhia celestial, ela não é formada somente da igreja, mas também dos santos do Antigo Testamento, e aí inclui isso que o irmão Newton perguntou, fetos, essas crianças, essas pessoas que não têm as faculdades mentais, né, para entender absolutamente nada ou praticamente nada, farão parte das muitas famílias que Deus terá nos céus. Isso é, vou achar, Efésios 3,15, olha a memória, não puder colocar. Efésios 3,15, fala do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, há famílias nos céus, que é essa primeira parte aí que eu acabei de falar, e há famílias na terra também. Há uma companhia, é bom entender que a igreja é um povo celestial, Israel é um povo terrenal, mas a igreja é um povo celestial que faz parte de uma companhia celestial, aonde não está só a igreja, há os santos do Antigo Testamento, há várias famílias nos céus que compõem essa companhia celestial. E Israel é um povo terrenal que faz parte de uma companhia terrenal que não tem só Israel, que tem, por exemplo, as nações que serão abençoadas durante o milênio. Então é bom entender isso. Então, cada
esfera e cada pessoa desse mundo, ela está sendo vista por Deus. Deus não esquece de ninguém. Ele não pegou somente a igreja, somente Israel e o restante deixou de lado. Não. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele poderia condenar a todos se quisesse? Sim, poderia. E se tivesse feito isso, ele teria agido errado? Não, teria agido com justiça. Mas se ele quiser salvar a maioria, ele está agindo ele está agindo errado? Não, ele está sendo misericordioso também. Mas a gente sabe que a propiciação de Deus é sobre todos. Deus foi propício para com todos, mas Jesus Cristo levou sobre si os pecados de muitos, não de todos. Já é outro ponto. Espero ter ajudado. Ok, Newton. Irmãos, eu vou estar aqui finalizando. Vou pedir para a irmã Adriana tirar a gravação. Irmão Weber, assim que a irmã Adriana parar a gravação, o irmão pode orar e também só me dar um toque para eu colocar no ponto certo. Amém? Podemos orar sim.